Bem, o mês da gripe talvez, muito provavelmente, assim, na aparência gráfica que ele tem, um dos livros mais únicos da literatura brasileira, justamente pela forma dele, porque o Valêncio Xavier, o autor do livro, é difícil falar sobre o mês da gripe sem mostrar o livro, né? Então aqui tem a primeira edição, que é de 1981. É uma edição que foi publicada pela Fundação Cultural de Curitiba, porque a história se passa em Curitiba e, obviamente, a Fundação Cultural entendeu que era algo um registro histórico, um documento a respeito da cidade. Bem, o Valêncio, ele trabalhava, então, o livro ele foi composto, e dá para dizer que ele foi composto, em 1975, porque Valêncio trabalhava com pesquisa iconográfica para cinema nesse período. Ele trabalhou a vida toda com isso, com televisão, com audiovisual e tal. E ele, pesquisando nos jornais curitibanos, ele vislumbrou uma narrativa a respeito da epidemia da gripe espanhola em Curitiba em 1918. Como ele vislumbrou? Bem, ele viu um relato nas manchetes dos jornais que ele estava vendo em microfilmes, na pesquisa que ele fazia, né? Depois disso, depois de encerrar a pesquisa que ele fazia, ele concebeu essa narrativa. A narrativa ela é composta, assim, tem que mostrar, não adianta, porque a ficção do Valêncio ela é feita de colagem, é um livro-colagem, né, que tem um fundo documental, porque ele explora manchetes dos jornais da época e também anúncios publicitários e imagens recuperadas dos jornais, recortes, retalhos, né? Por exemplo, aqui tem um anúncio publicitário, aqui tem um fragmento de uma página de jornal, uma foto retirada do jornal. Bem, a história se passa ao longo de um mês, como indica o título, onde a cidade foi assolada pela espanhola, pela gripe. As pessoas vinham morrendo, o discurso do Estado que era reproduzido pelos jornais era um discurso de omissão, portanto, que pretendia inicialmente não causar pânico na população, mas depois começa a omitir fatos, bem, para não causar pânico, emitiam alguns fatos primordiais daquilo que vinha acontecendo, as mortes, o número de mortes aumentando e tudo mais. Porém, tem vários elementos políticos históricos do momento que o Valêncio explora. Por exemplo, a negociação do armistício para o final da Primeira Guerra Mundial. E Curitiba é uma cidade cuja tessitura social, malha social, é composta por muitos imigrantes europeus. Então, e de origem alemã, principalmente. Então, ele começa a costurar também. Ele narra, ele usa elementos da imprensa que reproduz o discurso do Estado, principalmente do secretário de Saúde, negando a gravidade dos fatos, etc. Aí ele mistura com as notícias da negociação do armistício e no meio ele vai pontuando com anúncios publicitários ou de produtos farmacêuticos que são ligados ao combate à gripe, alguns com um toque até engraçado, chega a ser divertido. E há também depoimentos, ou principalmente um depoimento dado no futuro da narrativa, em 1975, por uma sobrevivente, como se fosse a composição de um documentário propriamente. Dona Lúcia fala sobre o que aconteceu em 1918 e tal. Só tem um elemento ficcional que atravessa a história, que é uma voz poética e delirante de um homem que a gente sabe, na medida em que ele também vai recuperando os retalhos dessas notícias, de um homem que fugiu de um hospício depois de tentar matar os funcionários, os enfermeiros desse hospício. E esse cara invade uma casa onde marido e mulher estão doentes e violenta a mulher, né, que está, enfim, tá indisposta, deitada na cama e tal. E depois sai e continua vagando pela cidade. É uma história sobre a morte, mas também é uma história sobre a mentira promovida pelo Estado, né, no sentido de tentar controlar a população através da omissão dos fatos verdadeiros, né?
E é uma história que tem uma novidade, em termos de ficção e de literatura propriamente dita, que tem uma novidade completa, porque ela é uma novela gráfico, visual, composta a partir de uma colagem de elementos pré-existentes, né? Que são essas notícias, essas páginas de jornais. Aí que, então, sem dúvida nenhuma, é um clássico da literatura de vanguarda feita no Brasil. E é totalmente única, assim, bem, já pesquisei bastante a respeito da obra do Valêncio e eu duvido que haja coisas parecidas no mundo, assim, é um autor que merecia ser muito mais valorizado do que realmente é. Foi o primeiro livro que eu li do Valêncio Xavier, O Mês da Gripe. Eu o conheci quando eu estava na faculdade. No entanto, eu não estudava literatura nem jornalismo, eu estudava desenho industrial ou design gráfico, como chama hoje a disciplina. E me foi apresentado por um professor, que era um cara que tinha tinha interesse por poesia visual e por literatura de vanguarda, pelas vanguardas históricas do início do século XX. Ou seja, eu estava na situação ideal para ler o livro, porque eu tinha muito interesse por literatura, eu já escrevia e tudo mais, conhecia a ficção de vanguarda, mas principalmente a poesia de vanguarda, os movimentos e tudo mais. Por outro lado, estudava desenho industrial, estudava artes visuais, então eu tinha os dois elementos necessários para ler da melhor forma possível, né? Só que o Valêncio Xavier, ele é fundamentalmente um homem de cinema, do cinema. Portanto, é um cara que conhecia muito, e ele sempre valorizou muito o período do cine mudo, do início do cinema. Daí que todos esses elementos cinematográficos estão na obra literária dele, né? Então, para se ler o Valêncio, tem que primeiro se ler com olhos livres, como dizia o Oswald de Andrade, né? Você tem que ler com muita liberdade. É um tipo de literatura que exige uma participação criativa do leitor, ou seja, o leitor não pode ficar passivo, dificilmente ficaria passivo diante da obra dele. É uma obra que exige a participação do leitor e a complementação imaginativa de quem leu os livros dele, né? Essa é a melhor maneira de ler o Valêncio, ler inventivamente. Eu falo sobre o Mês da Gripe há 20 anos. Eu espero que em algum momento surja alguém que também se dedique tanto a um livro meu, assim, sabe? Porque, na realidade, a literatura se dá dessa forma, né? Alguém que ama verdadeiramente a obra de alguém e que depois replica aquilo, insiste em falar sobre aquilo para outras pessoas. E assim que as coisas se disseminam. Eu reli para escrever esse artigo da 451, que foi publicado em abril, se não me engano, mas eu já havia escrito diversos textos sobre esse livro do Valêncio e outros também. No entanto, esse foi mais sobre o ocultamento de fatos, o discurso do Estado, e tentando estabelecer um paralelo com o que vinha acontecendo atualmente, no início da pandemia, né? Quando o Estado, a voz do Estado, como se o Estado fosse uma voz narrativa, e que decidisse ocultar fatos ou negar fatos para poder... Bem, nesse caso específico aqui desse período do Mês da Gripe, foi para ter o tempo necessário para organizar o combate à gripe. No nosso caso específico, é pura e simplesmente negacionista. Bem, reler o Mês da Gripe tem duas possibilidades que a gente pode discutir. Uma é que o impacto da leitura do livro, que é uma coisa que não acaba nunca, mas da primeira vez... Bem, isso acontece com qualquer grande livro que a gente leia, né? Na medida em que você lê, você se sente impactado por aquilo, e a probabilidade de que esse impacto se dê novamente com tanta força é sempre menor, né? Mas no caso do Valêncio, é isso que eu dizia. Eu acho que você lê ele novamente e você descobre detalhes ou possibilidades de leitura que antes você não havia percebido. Isso sempre se renova. Por exemplo, nessa releitura agora, essa questão da política, da narrativa política, que eu deixava em segundo plano antes.
da primeira vez que eu li, eu fui muito mais impactado pelo aspecto mórbido que existe nessa voz ficcional que atravessa o livro e nos atos violentos que esse personagem promove, né? E talvez seja o único elemento verdadeiramente ficcional no livro, que é todo composto de elementos reais, retirados da realidade. O outro aspecto de leitura possível do livro é que, bem, eu li esse livro quando eu estava na universidade, em 1991 ou 92, por aí. Portanto, uma epidemia, uma ideia de epidemia era uma coisa muito do campo do imaginário ou do campo propriamente do passado, né? Afinal de contas, né? A peste do século XVI e depois a espanhola do início do século XX. Então era uma coisa que estava fora, embora a minha geração tenha passado pela AIDS, né? Então, assim, perdi amigos, perdi conhecidos, ídolos e tudo mais. Mas foi diferente, porque, né, embora fosse uma coisa real que nos preocupasse verdadeiramente, que exigiu mudanças comportamentais, né, como o uso de preservativo, esse tipo de coisa, não foi localizada e não houve propriamente o isolamento. A ideia do isolamento é aterrorizante e, nesse ponto, ela é comum a esses períodos, a essas outras pandemias que a gente enfrentou, né? E daí, tudo que sai de um campo aparentemente distante, historicamente, ou do campo do imaginário e que é, de repente, plasmado na realidade, isso ganha um grau de terrível, né? Um aspecto terrível, assim, que se torna muito assustador, assim. Então, certamente, essa releitura foi feita de maneira muito distinta nesse sentido.